Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Morte e vida eterna. O que você sente quando pensa sobre esse assunto? Interesse em aprender mais? Apenas curiosidade ou medo? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde às questões sobre esse tema. Recebemos hoje o irmão Emerson Damásio, ministro pregador da religião divina. Irmão Damásio, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, irmão Gesiel Júnior, e a nossa saudação fraterna a todos que acompanham o Comando da Esperança. Lembramos a todos que as perguntas podem ser encaminhadas pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Também pelo campo de comentários no YouTube. Aliás, o nosso agradecimento aos internautas, a audiência crescendo todos os dias no canal Religião de Deus Vídeos no YouTube. Você pode escrever sua pergunta aqui mesmo no campo de comentários. Ou pela central de atendimento da Religião Divina, 0300 10 07 940. Começamos com a pergunta do nosso irmão Matheus Costa, que está interagindo pelo YouTube. O Matheus pergunta, irmão Damásio, Deus está presente. Nós respondemos, viva Jesus em nossos corações para sempre. Às vezes, temo a morte. Como enfrentar o medo de morrer? Estimado irmão Matheus, a todos que nos acompanham pelo YouTube, ora, como enfrentar a morte? Buscando, com o apoio da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, conhecer mais sobre a realidade da vida após a morte, de modo a se preparar para esse fenômeno, Mateus, inevitável. A religião divina está à disposição para lhe auxiliar, por exemplo, com o livro do escritor Paiva Neto, Os Mortos Não Morrem, uma obra que você pode adquirir pelo Clube Cultura de Paz, 0300 10 07 940. E você também pode obter o apoio de uma pregadora ou de um pregador ecumênico, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 99-603 1330, 99-603 1330. E aí uma pregadora ou um pregador ecumênico irão lhe atender e esclarecer outras dúvidas. Mas o livro que nós deixamos a dica é fundamental. Nos solidarizamos com você e sabemos que há casos patológicos, como a fobia, que é um tipo de perturbação e ansiedade caracterizado por medo ou aversão persistente a algo que precisa de tratamento médico e apoio religioso. Com exceção, Mateus, dos casos patológicos, todos os nossos temores vêm do desconhecimento. Como há décadas, o irmão Paiva Neto, autor da obra Os Mortos Não Morrem, já nos revelou. Quanto mais você aumentar o seu conhecimento com o apoio da religião divina, o temor, ele cederá lugar à compreensão da vida após a morte. Com isso, quando a gente passa a conhecer, passamos também a agir com maior segurança na terra para cumprir o que prometemos no céu. Eu deixo ao seu coração, Mateus, estes dois versículos do capítulo 20 do Apocalipse Redentor, os versículos 11 e 12, lá no juízo de Deus. João, o evangelista, ele vai ser esse repórter, como diz o irmão Paiva Neto, transcrevendo esta lição. Diz João: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí observe agora, Mateus. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então os livros foram abertos. Ainda outro livro, o livro da vida eterna, foi aberto também. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Quero me ater a este ponto, Mateus, concluindo a resposta. João viu os mortos de pé. A morte é um processo que existe o espírito ligado ao corpo, ao desligamento dos fios espirituais que ligam o corpo ao espírito. Ora, quando a criatura espiritual e humana na terra pratica o bem, como todos os nossos atos são registrados no livro da vida eterna, não há razão para temer, porque existem especialistas, assim como na terra, no nascimento. Existem especialistas que vão fazer os partos. No passado tínhamos tantas parteiras, hoje temos os obstetras que fazem o parto.
o desencarne também existem os especialistas que fazem o cortar cuidadosamente dos laços para que nós cheguemos ao mundo espiritual bem, quando não provocamos a morte, quando ela acontece de forma natural, no tempo determinado por Deus. E aí, qual deve ser o nosso temor, Mateus? Dos nossos maus atos, que nós não os tenhamos. Porque ao chegarmos do outro lado, teremos a consequência do que fizemos na terra. Isso e muito mais a religião divina tem para lhe ensinar. E você aprende com o livro Os Mortos Não Morrem. Eu ia falar o Somos Todos Profetas também, que é uma outra obra da lavra do escritor Paiva Neto. Muito obrigado, Mateus, a sua pergunta, a religião divina. A próxima questão também chega pelo YouTube. O nosso irmão Dilton Mendes manda essa pergunta para a religião do terceiro milênio. Tenho ouvido vocês falarem em céu da terra. De onde vem esse ensinamento? Dilton, muito obrigado a você por sua audiência. O primeiro objetivo de toda a pregação da religião divina é Jesus. De onde vem essa afirmativa, o céu da terra? Vem de Jesus. Ele diz no Santo Evangelho dele, segundo João, capítulo 14, versículo 2: na casa de meu Pai, universo, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito a vós, vou preparar-vos lugar. Ora, estamos aqui na terra, o céu da terra, porque a própria ciência, a astronomia também já revelou que existem outros planetas. Nós, seres humanos, ainda não encontramos vida nesses planetas porque caracterizamos a vida apenas daquilo que os nossos olhos veem. Mas nós sabemos da existência dos micróbios, nós sabemos dos vírus que estão no ar, nós não os vemos. É uma outra forma de vida invisível a nós. Ora, se na casa do Pai há muitas moradas, ora, essas moradas são a terra, vamos nos ater apenas ao orbe terrestre e aquilo que o cerca, e as regiões espirituais do céu da terra, que é uma outra comprovação de Jesus, Dilton. Na passagem bíblica que Lucas narra, no capítulo 16, versículos de 19 a 26, há aquela história do rico e de Lázaro. O rico, vendo Lázaro pedindo ajuda, pedindo comida, e ele não dava. Chega um dia, Jesus narra que os dois morrem, entre aspas, voltam ao mundo espiritual, portanto, ao céu da terra. Só que havia um abismo entre eles. Lázaro numa região e o rico em outra. Olha aí as muitas moradas do Pai. E Lázaro estava num lugar melhor, não porque ele era pobre e o outro era rico, mas por causa das suas atitudes. Não foi o que Jesus disse lá no Apocalipse que líamos há pouco? No juízo de Deus, de acordo com as obras, não com classe social, gênero, etnia, nacionalidade, nada disso. Então eles estavam em regiões espirituais diferentes. Isso nós chamamos o céu da terra, as regiões do mundo espiritual. No livro Somos Todos Profetas, obra do escritor Paiva Neto, na página 297 desta obra extraordinária, o autor traz o título Resultado das Obras na Terra e no Céu da Terra. Vamos observar esta lição extraordinária, meu estimado irmão Dilton. Diz o autor, abrir aspas: o Apocalipse mostra-nos as trajetórias escolhidas na Terra e no Céu da Terra, respectivamente, e suas consequências, e resume, e repete o Cristo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Doravante diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui, meu irmão Dilton, extraordinário. O irmão Paiva diz que o Apocalipse mostra que as nossas trajetórias escolhidas na terra, mas também no céu da terra, e as suas consequências. O que nós fazemos, como já vimos no trecho do Apocalipse anterior que líamos do capítulo 20, o juízo de Deus, que cada um é julgado pelas suas obras. E João vê aqui os mortos e diz: bem-aventurados
diz o Cristo. Os mortos que desde agora morrem no Senhor. O que é morrer no Senhor? É viver pelo bem, porque Jesus é um com Deus. Deus é amor, é justiça, é bondade. Então é viver esses valores. Diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, porque suas obras os acompanham. Acompanham onde se a pessoa morreu? Para o céu da terra, uma das regiões do mundo espiritual. Muito obrigado, Dilton, por sua pergunta à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, porque ela realmente responde. Nosso irmão Dilton Mendes, participando pelo YouTube. Você também pode interagir, acesse agora, compartilhe o seu comentário, uma sugestão de assunto para ser trabalhado pela religião do terceiro milênio. E aproveite também para compartilhar todo o conteúdo que está disponível nessa página do YouTube, Religião de Deus Vídeos. A próxima questão é da irmã Maria das Dores de Souza, em Porto de Galinhas, no Pernambuco. Irmão Damásio, posso adiantar aqui que é muito importante esse questionamento da Maria das Dores, porque dá à religião do terceiro milênio a oportunidade de reforçar sua permanente campanha pela vida, contra o suicídio. A nossa irmã Maria pergunta: quem pratica o suicídio não consegue mesmo encontrar com familiares que morreram antes e estão no mundo espiritual? Por que vocês dizem que nem a morte separa os que se amam, menos quando há suicídio? Muito obrigado, irmã Maria das Dores, por sua pergunta. E obrigado também, irmão Gesiel, por suas considerações iniciais, que realmente é muito importante tratarmos desse tema. São duas perguntas, responderemos uma a uma, irmã Maria das Dores. A primeira: quem pratica o suicídio não consegue encontrar-se com os familiares que morreram antes dele no mundo espiritual? Felizmente não. Vamos compreender por que a palavra felizmente não. Pois eles estarão, irmã Maria das Dores, em regiões espirituais distintas. Vejam o exemplo que nós mencionávamos há pouco, do rico e de Lázaro. De acordo com aquilo que nós fazemos na terra, define a região espiritual que nós vamos. Capítulo 14 do Santo Evangelho segundo João, versículo 2, Jesus dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. E cada um de nós, de acordo com o que fazemos na terra, definimos as condições espirituais que nós nos encontramos de acordo com o estado vibracional. Mas vamos entender o porquê disto. Abrindo a obra literária do escritor Paiva Neto, Tesouros da Alma. Na página 265, é uma outra obra que todos nós precisamos ler, estudar e refletir. É um autor que se preocupa, e aqui não é fazendo propaganda não, por venda pela venda, não, é preocupação de salvação de almas para Deus. Mas não deixa de ser uma propaganda justa, porque o que é bom a gente divulga. E nesta obra, na página 265, o autor, e você vai observar que lição. No título, Suicídio golpeia a alma. Observemos o que diz o autor, abrir aspas, fala o escritor Paiva Neto. No encarte do CD da radionovela Memórias de um Suicida, afirmo que o suicídio é um ato que infalivelmente golpeia a alma de quem o pratica. Ao chegar ao outro lado, ela vai encontrar-se mais viva do que nunca, a padecer opressivas aflições por ter fugido de sua responsabilidade terrena. Sofrerá continuamente os graves efeitos do suicídio, vendo aquilo que um dia foi o seu corpo. Observem, volta ao autor, apodrecer no túmulo, até que se complete o tempo da própria vida material que cortou criminosamente. Vou abrir um parêntese, então. A pessoa que comete suicídio, ela fica num estado de perturbação tamanho e numa região de sofrimento tamanho, vendo o seu corpo físico, que está lá no cemitério, enterrado, apodrecer, e ela sentindo todas aquelas sensações terríveis. O estado de tormento desse espírito é tamanho que ele, se aproximasse de um ente querido na terra, poderia levar tamanha perturbação que esse ente querido poderia vir a pensar e a cometer também o suicídio. E o estado de vibração, de desequilíbrio perispíritico, que o perispírito é aquilo que dá forma ao espírito,
a, as anomalias que gera por uma ruptura abrupta é tamanha que gera perturbação a outros espíritos, e somente após o tempo, conforme o irmão Paiva disse, que aquele espírito deveria viver na Terra, porque ele tem uma energia no seu corpo físico, e somente depois que termina aquele tempo de vida que ele teria que viver, é que aquelas energias cessam, que aí esse espírito está pronto para seguir a outras regiões do mundo espiritual, para recomeçar do zero, porém com as suas dívidas acrescidas. Prossegue o autor do livro Tesouros da Alma, página 265, subtítulo Suicídio golpeia a alma. Prossegue o autor dizendo, ele está se referindo antes que a pessoa que comete suicídio, o espírito fica ligado ao corpo, vendo e sentindo as sensações do apodrecer do seu instrumento, que é o vaso físico, o corpo, lá no cemitério. Aí ele diz assim, parece coisa de filme de terror, mas não é não. Trata-se da mais pura verdade. Por isso, conforme diz o Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, a morte fugirá deles. Isto é, pensando morrer, os que se suicidam permanecerão vivos, mais vivos do que nunca, somando as dores antigas, se é que as tinham tão cruéis como as imaginavam. Cruciantes dores novas. É bom refletir sobre o assunto, depois não adianta queixar-se. Mais adiante, o autor diz assim, igualmente, é de muito bom senso não olvidar, quer dizer, esquecer, que no tribunal celeste vigora o amor, mas não existe impunidade. Sua segunda pergunta, estimada irmã Maria das Dores, e a todos de Porto de Galinhas, obrigado por sua audiência. Por que nem a morte separa os que se amam, menos quando há suicídio? Esta é uma afirmativa do irmão Paiva Neto, provocando a todos nós. Estando na terra ou no céu da terra, poderemos, no tempo certo, após os espíritos estarem espiritualmente prontos, nos reencontrarmos em visitas espirituais na Terra ou durante o sono no mundo espiritual com os nossos entes queridos. Quando há o suicídio, infelizmente, ele ocorre, há um desequilíbrio sobre o qual mencionávamos antes no perispírito, que é a vestimenta do espírito. E aí, o que se dá naquilo que o irmão Paiva dizia no seu livro Tesouros da Alma, qualquer aproximação do ente querido encarnado ou desencarnado seria extremamente nociva àquele irmão que está na terra ou no céu da terra, mas que não cometeu o suicídio. Poderia ser vibracionalmente o ser que vai receber a visita de um espírito suicida, influenciado do mesmo modo cometer o suicídio. Por isso a lei divina, preservando a ambos, porque às vezes o próprio espírito quer saber notícia, mas os irmãos espirituais o aconselham a não virem à terra, ou a não vir à terra, por seu desequilíbrio espiritual ainda, e pelas emanações fluídicas que ele acabará exercendo e transmitindo aos seus entes queridos. Então é um ato de misericórdia. Por isso, nem a morte separa os que se amam, menos quando há suicídio. Muito obrigado, irmã Maria das Dores, e a todos na audiência. Quaisquer outras dúvidas, a religião divina está sempre à disposição, e a começar pela literatura da boa vontade, com os livros do escritor Paiva Neto, que você contém neles respostas para todos os temas. Você pode acessar agora o site clubeculturadepaz.com.br e adquirir vários livros, dentre eles o mais novo lançamento, obra revista e ampliada pelo autor, o livro Somos Todos Profetas. É um livro extraordinário para o nosso estudo. Obras também disponíveis nas livrarias das igrejas ecumênicas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Aproveitamos para reforçar esse convite. Venha pessoalmente. Se você tem alguma pergunta para fazer à religião divina, se há alguma questão que nesse momento está afligindo o seu coração, não se deixe levar pela aflição, pela descrença, pelo desânimo. Venha pessoalmente às igrejas ecumênicas da religião do terceiro milênio. Para saber o endereço mais próximo da sua casa, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, código 11 99603 1330.
código 11 99603 1330. Informe o seu nome, a sua cidade e a nossa equipe vai compartilhar todos os detalhes para que você esteja nas igrejas ecumênicas da religião do terceiro milênio. Esse foi o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde.